Olá! Hoje o papo é sobre um dos maiores desafios que a gente enfrenta no mundo moderno, né? Como é que se para de só estar ocupado para começar a ser realmente eficaz? Sabe aquela sensação de passar o dia inteiro correndo na maior agitação e aí, quando chega o fim do dia, a gente para e pensa: tá, mas o que eu fiz de verdade hoje? É exatamente essa armadilha que nós vamos desvendar. Ok, vamos lá. A diferença aqui é gigantesca. Pensa só, estar ocupado é viver apagando incêndio, sabe? É ser reativo, pular de uma coisa para outra, sem muito foco, e o resultado? Estresse. Agora, ser eficiente é outra história. É ser proativo, é ter controle, ter foco e, o mais importante, ter um propósito no que se faz. Para começar, vamos entender a raiz do problema. Existe uma verdadeira armadilha da ocupação nos dias de hoje e é por isso que, muitas vezes, tanta atividade não se transforma em grandes resultados. É quase uma pressão social, né? Uma cultura que valoriza parecer que está trabalhando muito, em vez de valorizar o trabalho que realmente importa. E o problema é que isso não afeta só uma pessoa. Isso pode contaminar a cultura de uma empresa inteira, criando um ambiente super estressante e nada produtivo. Beleza, já entendemos o problema. Qual o próximo passo? Fazer um diagnóstico. A gente precisa descobrir para onde nosso tempo está indo de verdade. E olha só os principais culpados, as notificações pipocando o tempo todo no celular, quebrando a concentração. Aquelas reuniões que, vamos combinar, poderiam ter sido resolvidas com um e-mail. E talvez o maior vilão de todos, a falta de um foco claro, que deixa a gente meio perdido, à deriva. Reconhecer esses ladrões de tempo é o primeiro passo para poder lutar contra eles. Certo, agora vamos para a parte boa, as soluções. Existem algumas ferramentas muito poderosas que nos ajudam a, finalmente, tomar as rédeas daquela lista de tarefas que parece infinita. Mas antes de qualquer ferramenta, o ponto principal é uma virada de chave na cabeça. A ideia não é fazer mais coisas, e sim fazer as coisas que realmente importam. E para isso, nada melhor do que ter um sistema. E um dos sistemas mais famosos e eficazes é a tal da matriz de Eisenhower. A lógica é genial de tão simples. As tarefas são divididas em 4 quadrantes. O primeiro, o que é urgente e importante. Isso a gente faz agora. O segundo, importante, mas não urgente. É aqui que o jogo vira. Isso a gente agenda. O terceiro, urgente, mas não importante. Isso a gente delega. E o quarto, que não é nem urgente, nem importante. Ah, essa é a melhor parte. A gente simplesmente elimina. Ok, depois de organizar tudo com a matriz, dá para ir um passo além. Tem um outro método que nos ajuda a olhar para o impacto direto de cada coisa na lista. É o método ABCDE, uma forma de criar uma hierarquia. Pensa assim, tarefa A é aquela super crítica, que se não for feita dá um problema sério. Tarefa B é importante, mas com peso menor. C é algo legal de se fazer, mas sem grandes consequências. D é tudo que dá para delegar e o E, claro, é para eliminar. Parece simples, mas organizar a lista dessa forma muda tudo. E é muito interessante ver como a aplicação disso muda com a experiência. Para quem está no começo de carreira, o grande desafio costuma ser aprender a falar não e entender que estar sempre disponível não é a mesma coisa que ser competente. Já para os profissionais com mais bagagem, o foco muda. O jogo vira sobre como delegar bem e como cortar processos que já ficaram velhos e não fazem mais sentido. E agora, vamos juntar tudo isso. O foco aqui é como colocar em prática e, mais importante, como mudar a mentalidade para que esse controle não seja só um esforço passageiro, mas algo que realmente dure. Uma técnica super prática e poderosa para fazer isso acontecer é o time blocking. A ideia é bem direta. Em vez de ter só uma lista de tarefas solta, a gente literalmente bloqueia horários na agenda para cada trabalho importante. Isso transforma uma intenção em um compromisso de verdade. E o bom é que funciona tanto na agenda digital quanto no bom e velho caderno de papel. E se tem uma frase que resume tudo, é essa. A verdadeira virada de chave acontece quando a gente percebe que a luta não é para gerenciar o tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito. O que nós podemos gerenciar são as nossas escolhas e as nossas prioridades a cada momento. É aí que está o poder. Então, para fechar, fica a reflexão. Com base em tudo isso que vimos, desde identificar os ladrões de tempo até usar frameworks como Eisenhower e o time blocking, qual é a única escolha, uma pequena atitude que pode ser feita de maneira diferente amanhã para começar a transformar a ocupação em verdadeira eficácia?